também não, né? Então, deixa eu colocar aqui para gravar, eu já informo vocês com a gravação. Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui novamente. A querida Tatiana chegou também. Bem-vinda, querida Tatiana. Tatiana está fazendo uma construção em conjunto com a gente também, fazendo um repasso dos sistemas compassivos. Nós temos várias construções hoje. Tem a... Tudo bem, Tatiana? Estou vendo Irene, querida. Tudo bem? Oi, Tati, tudo bem, amor? Coisa boa. Irene só tem fã aqui. Que coisa linda. Eu sou muito agradecida pelos afetos, pelos amores que eu recebo. Obrigada, Tati. Que bom que você está aqui, que bom que a gente se encontrou aqui também, meu amor. Olha que alegria, né? Hoje nós estamos com a Irene aqui com a gente, do Reinventando a Educação. Né? Quem não viu, por favor, dá uma olhada, dá uma acompanhada. Ela tem uma construção maravilhosa com relação à educação, sempre trazendo essa ideia de mudança, transformação, muito sólida. A amiga do amigo Zé também é já há muito tempo, também traz essa construção. Então, assim, é sempre importante a gente ter essa integração de redes para a gente poder se desenvolver, porque justamente as redes que possibilitam a gente crescer e se apoiar, sabendo que mudança e transformação da educação é sempre muito difícil, né? Então, nós precisamos desse apoio uns dos outros, nesse sentido de humanização. Ai, que bom que você já se conhecia, então nem precisava ter apresentado. Mas seja muito bem-vinda, Irene. Aqui são as novas construções sociais de aprendizagem e educação, onde são desenvolvidas redes de comunidades de aprendizagem. É um trabalho voluntário, gratuito, aberto a todos e todas professores que queiram, né, aprender como fazer e desenvolver comunidades de aprendizagem. Nós estamos agora também num repasse que a Tatiana está trazendo, junto com as construções. A Tatiana também está trazendo um repasse dos sistemas compassivos, repassando técnicas, recursos, desenvolvimentos, de como pode ser feitas as organizações, porque é importante trazer a todos os professores, educadores, mães e pais, todos os recursos possíveis para ter esse desenvolvimento, já que nós sabemos que mudança e transformação é muito difícil, né? E o nosso sentido aqui é de humanização, né? Então, a ideia é realmente que nós consigamos humanizar a educação a partir das comunidades de aprendizagem, né? O amigo Zé também está sempre aqui, agora ele não está muito bem de saúde, mas ele tem construído também nesse sentido de desenvolver, né? Nós estamos também com as lives, né, tem terça-feira as lives dos projetos das redes de comunidade de aprendizagem, onde apresentam vários projetos, já apresentou a Escola Aberta, a comunidade Escola da Floresta aqui, a Irene não conhece, né, do Bruno, não tem nenhum conhecimento. Agora estamos também com uma construção com o Igor Bueno, da Causa Nobre, que ele vai estar fazendo um grande evento agora, que vai ser Sentido Novo da Educação, no dia 31, em Canoas, como eu coloquei, e no dia 1, 2 e 3, em Caçapava do Sul, com o Bruno, né, trazendo essa referência da comunidade de aprendizagem Escola da Floresta. Então, nós apresentamos também a Agrofloresta Pedagógica, que é um projeto que eu faço, a alfabetização humanizada também. Então, sempre nesse sentido de humanização. Não sei se você me conhece, mas eu já estou há uns 10 anos trabalhando essa construção com o amigo Zé, de rede de comunidade de aprendizagem, de novas construções sociais de aprendizagem e educação. Então, assim, para ter uma ideia, né, geral, não sei se você acompanha a gente, mas seja muito bem-vindo a acompanhar, construir junto, trazer também a sua sabedoria, se você quiser também trazer referências aqui, ou questionamentos também é muito importante, porque assim nós vamos, né, construindo e integrando várias mentalidades, vamos integrando várias formas, já que a diversidade é que possibilita justamente a evolução, né? Então, essa diversidade de trocas é uma maravilha. Então, gente, se você quiser falar um pouquinho, chegando, seja muito bem-vinda, aí eu posso fazer aqui a apresentação da organização de como funciona, tá? Eu que coordeno aqui, então só para te mostrar mais ou menos como nós trabalhamos. Eu vou ser muito breve, que tem gente muito grande aqui que eu quero escutar, eu estou para aprender, eu estou para conhecer tudo o que está acontecendo. Já há algum tempo o Zé me mandou uma mensagem me dizendo: você tem que estar junto com a gente está fazendo um movimento importante, eu quero que você conheça, eu quero que você conheça as pessoas e tal, mas eu não estava entendendo o que, como e como entrar, nem nada disso, né? Eu participei de todo o movimento com o Zé de 2015, eu acho, para cá.
ele ainda estava na Ecohabitare e a gente fez algumas coisas interessantes juntos. Ele é nosso mentor aqui na Reinventando a Educação, a gente divulga muito as obras do Zé Pacheco. Como eu disse lá no grupo anterior, eu fiz algumas imersões com ele em Cotia, no Projeto Âncora, no extinto Projeto Âncora, então pude ver ali acontecendo o Projeto Âncora, e posso falar sem nenhum medo que os alunos que eu vi ali formados, e eu acompanhei muitos por bastante tempo, tanto alunos quanto professores, eu não vi em nenhum outro lugar, e eu sou do tipo de pessoa que tem por hobby visitar a escola, né? Eu sou essa professora doida que vai viajar para o México e está lá vendo as pirâmides e tal, e para tudo para visitar uma escolinha lá no meio do mato, e aí fica fantasiando, nossa, se eu mudasse para cá, como é que ia ser? Como é que ia ser trabalhar com essa comunidade, com essa escola? Doida, completamente doida. Então, eu já visitei muitas escolas, centenas de escolas no mundo inteiro, em todas as viagens, já fiz muitas imersões, mas, de fato, a imersão que eu fiz com o Zé em Cotia, as imersões que eu fiz com o Zé em Cotia e que eu fiz também aqui na Campos Sales, no meio da favela de Heliópolis, que é uma das maiores comunidades de São Paulo, foram experiências, de fato, que transformaram a minha vida, né? Estar em contato com o Brás Nogueira, o diretor dessa escola, também foi muito transformador para mim. E com o Zé também tive a oportunidade de fazer uma outra imersão internacional, em que a ONG de que eu fazia parte fez um congresso internacional por mais de 16 cidades na Espanha. Eu sou bilíngue em português e espanhol e tenho bastante relação com a Espanha e com países hispanohablantes, e o Zé estava ali comigo e foi palestrando também em várias ocasiões como estas, e poder ouvir o Zé ao mesmo tempo que eu ouvia Francesco Tonucci, que fazia parte desse grupo, e que ouvia também um desafeto, vou pôr entre aspas, mas um desafeto do Zé, que é o professor Ramon Fletcher, mas poder ouvir todo mundo ali ao mesmo tempo e comparar os discursos e as narrativas, também foi uma experiência muito interessante. De lá para cá, a gente tem uma relação de amor, né, de amorosidade, de fraternidade, o Zé e eu, e a Reinventando a Educação. A Reinventando a Educação é um movimento que tenta motivar as pessoas para que elas se curem desse adoecimento em que entramos, principalmente dos adoecimentos de saúde mental, e que tenta mostrar e pôr luz em outros tipos de educação possíveis, né? Então, a gente procura fazer webséries, documentando espaços disruptivos. Se vocês olharem no YouTube da Reinventando a Educação, vocês vão ver lá a websérie Escolas em Reinvenção, e a gente tem algumas escolas documentadas, com planos, obviamente, de documentar outras tantas escolas. Mas, enfim, é isso. Eu sou uma educadora da educação escolar e da educação corporativa, entendo que a gente precisa formar novas lideranças e sair um pouquinho da caixa, mas praticar uma cultura do cuidado, da amorosidade, da escuta. Então, que bom a gente poder estar todo mundo junto aqui, que bom a gente poder se encontrar e trocar experiências, e se eu puder contribuir de alguma forma, estou bem feliz por poder fazer parte. Muito obrigada. Agradecida, querida Irene, muito bem-vinda, tá? Uma alegria enorme. Hoje, quando vimos ela na reunião, eu falei, nossa, eu não acredito. Mas a Maria Paula entrou primeiro. É que eu tenho um probleminha de pulmão, não estava passando bem na hora, eu não estava conseguindo falar. Mas aí a Maria Paula conseguiu ali, eu falei, Maria Paula, ela trouxe para a gente a querida Irene. Tem esse lado, né? A gente tem que ter as pessoas que trazem também, e essa rede de cooperação é assim, né? Então, agradecida também, querida Maria Paula. Bom, temos mãozinhas levantadas aqui, tem primeiro da Ana de Portugal, do Núcleo Sementes. Sim, Ana. Oi, Olá, querida. desculpem estar de câmara desligada, mas eu estou no carro a conduzir, portanto é só para poder estar com atenção à estrada, mas ao mesmo tempo que vos ouço. Queria só dizer uma coisa à Irene e uma coisa ao Bruno que me vieram ao coração quando os ouvi falar. Irene, eu também sou das professoras malucas que andam a viajar e que vão visitar escolas. Não estás sozinha, fiz um projeto de investigação durante uns anos precisamente a fazer isso, e quero muito continuar, mas entretanto a vida e outros projetos se puseram à frente desse, mas gosto muito de viajar e conhecer escolas. E
E ao ouvir há pouco o Bruno, a imagem que me veio, Bruno, é quase daquele síndrome de Estocolmo, não é? Que estamos todos presos numa coisa que não funciona e que sabemos que não funciona e que é nocivo para nós mas às tantas também muitos de nós ficam bloqueados de pronto, isto é mau, mas eu não sei fazer diferente e eu até tenho algum conforto nisto, até tenho algum apreço ou algum amor por isto e portanto vou ficando. E pronto, foi o que me surgiu, não vos consigo ver, mas quis partilhar. Até já. Agradecida, querida Ana. Maria Paula estava com a mãozinha levantada. Não, o meu era só para dizer que eu também fiquei com problema de pulmão. Quando eu vi que era a Irene, fiquei realmente assim. Irene, ganhei meu dia hoje. Não, né? É que os amigos já são amigos virtuais conhecidos, mas você era uma amiga virtual, assim, muito querida, que realmente eu ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir. Quando eu ouvi tua voz, eu olhei assim na tela, fui mais de pertinho e falei, gente, não acredito. Realmente estou muito feliz hoje. Gratidão, gente. Que alegria. Então, temos aqui também essa construção de amizade de pessoas que nós respeitamos muito, né? Isso é tão importante, essa construção dos vínculos. A Irene colocou, né? Que querida, gratidão imensa por tanto amor. Fica à vontade, tá, querida Irene? Se você quiser fazer alguma colocação, tá? Nós estamos começando. Aqui a partilha da beleza hoje é a sua chegada. Nossa, gente, eu não esperava de jeito nenhum isso. Obrigada por tanto carinho, por tanto amor, de verdade. Muito obrigada. Começou com Maria Paula esse movimento e está estendendo aqui. Muito, muito obrigada mesmo. Eu queria fazer eco aqui com a fala que o Bruno estava trazendo para a gente lá no grupo anterior e que eu tinha escrito, né? Às vezes, Bruno, o que a gente vê, o Bruno comentava, eu vou baratear aqui a fala do Bruno, que estava tão bonita. Se o Bruno puder repetir a fala dele, seria bem interessante também, né? Mas o Bruno trazia alguma coisa no sentido de a gente tem que lutar pelos professores, mas ao mesmo tempo contra eles, né? Porque contra essa preguiça, essa inércia. E o Bruno trazia a palavra preguiça, e aí eu insistia em diferenciar, talvez, o desamparo aprendido com a despersonalização ou despersonificação que a psicologia traz, com a preguiça, né? Um dos recursos, e quando a gente estuda saúde mental, a gente percebe isso, né? Um dos recursos de defesa do professor diante de todas as impotências pelas quais ele passa, a história de vida do aluno, que ele não consegue interferir, não consegue melhorar, a condição estrutural da escola, que ele está vendo que é inadequada, mas ele não consegue melhorar, diante de tanta situação adversa, um recurso mental, e aí eu trago um pouco dos meus conhecimentos como especialista em neurociência e comportamento, né? Um dos recursos protetivos do nosso cérebro, lembrando que o nosso cérebro existe para garantir a nossa sobrevivência, então um dos recursos protetivos é eu criar um muro até para me distanciar das pessoas com quem eu me relaciono, para eu não levar tanta dor e tanto sofrimento para o meu corpo, para a minha família, para a minha casa, para a minha própria existência, eu crio um muro, né, em que eu não vou me permitir me relacionar tão próxima dessas crianças, por exemplo, né, já que eu não posso resolver todos os problemas delas, então, para eu me proteger, para eu proteger a minha saúde mental, eu tento estabelecer uma distância que o meu cérebro entende que é uma distância segura entre nós. E se a gente observar o discurso do trabalho, por que eu trabalho educação escolar e corporativa ao mesmo tempo? Porque o discurso lá no trabalho também é esse, né? Quantos e quantas de nós já não teve um líder, um chefe, que disse assim, os seus problemas de trabalho você não traga para cá. Os seus problemas pessoais não me interessam. Aqui você tem que saber separar problema pessoal de questão profissional. Aqui eu contratei o profissional. E quando a gente absorve essa narrativa absurdamente violenta, a gente vai se fragmentando, né? Mas acontece que em todo projeto político-pedagógico existe lá que nós estamos formando seres íntegros, que nós queremos entregar para o mercado seres íntegros. Ser íntegro é da ordem do ser inteiro,
como que vai ser inteiro se já está, por definição, fragmentado, né? Se a história de vida dessa criança não cabe aqui, porque aqui só cabe o cérebro dessa criança que eu quero educar e enfiar conhecimento. A minha história de vida também não cabe, porque eu tenho que chegar como se eu fosse um elemento neutro, zerado e disposto a trabalhar cálculo estequiométrico hoje, independentemente de se a temperatura da sala está 45 graus, porque não tem o diabo de um ventilador, ou o ventilador é tão ruidoso que a gente não vai poder deixar ele ligado. Então, veja, não é bem uma preguiça, é um mecanismo de defesa e de proteção da minha própria saúde mental. Então, a gente vai precisar curar essas dores primeiro, né? E é difícil de curar essas dores. Aqui em São Paulo, a gente tem visto uma perseguição absurda a professores da rede pública, por exemplo, que estão tentando fazer qualquer coisa de diferente, né? E não é de hoje, né? Há muito tempo os professores estão sendo perseguidos como doutrinadores cada vez que eles falam, por exemplo, sobre qualquer questão relacionada a ordem social tal e como está, com o neoliberalismo e com, enfim, então, são muitos fatores e muitas camadas. Eu sempre vou falar, sempre que eu me exponho, eu me exponho também a partir da lente do pensamento complexo. Eu sou tradutora do professor Edgar Morin, que é um jovem de 104 anos de idade, acabou de fazer 104 anos de idade, agora dia 8 de julho, né? E é um jovem ativo que publica textos e tal. Eu traduzi o livro Reinventar a Educação, Abrir Caminhos para a Metamorfose da Humanidade, que foi o que deu origem a Reinventando a Educação. Então, a gente vai precisar beber cada vez mais do pensamento complexo. O Zé Pacheco é, por excelência, um educador da complexidade também, e todo mundo que está aqui vai precisar beber e ser cada vez mais pensador da complexidade, para a gente ir entendendo todas essas capas que envolvem o fazer docente e a perspectiva da educação. Obrigada, gente, por todo o carinho, por esse momento de fala, obrigada por eu poder fazer parte desse grupo. Muito obrigada. Agradecida, querida Irene. Olha, a Tatiana vai trazer. Tatiana, você quer fazer a apresentação e a colocação das dinâmicas também de hoje? A Tatiana está trazendo também, Irene, e vai ser muito bom até você ver, eu posso depois enviar os outros vídeos também, ela está trazendo essa construção para auxiliar os professores justamente nessas construções. Mas, Tatiana, se você quiser falar, eu vejo que é melhor. Sim. Nossa, eu estou vendo tanta conexão com o que a gente está fazendo e falando, tanto individualmente quanto coletivamente. Eu acho que é um momento muito lindo de convergência de trilhas, sabe? O que a Irene falou agora é, assim, a minha filosofia de mudança paradigmática, que vem inspirada em tantos mestres e tantas pessoas que já foram mencionadas aqui, o próprio professor Pacheco, Edgar Morin, que foi a própria Irene que me apresentou a literatura. Mas, assim, eu venho trazer também pelos olhos da neurobiologia interpessoal essa visão que foi importada da teoria da física, que é a visão dos sistemas complexos. O meu professor, que é o Dr. Daniel Siegel, acho que eu já mencionei ele algumas vezes para vocês, ele me apresentou para esse grupo do qual eu faço parte, que estuda pensamento complexo e compassivo. Quando ela fala dessa questão da fragmentação do sistema do professor como maneira de se prevenir de uma fadiga empática, porque no fundo, se a gente se deixar absorver pelo que está acontecendo com os nossos alunos, pelo que está acontecendo com os nossos pares, pelo que está acontecendo com as instituições das quais nós fazemos parte, a gente entra em fadiga empática, e a gente vê incoerência em absolutamente tudo. E a gente vai para onde? Para o nosso estado de acuamento. A gente vai se proteger de alguma maneira. Alguns vão ficar mais resistentes, outros vão ficar mais depressivos, outros mais agressivos, mas a gente vai para aquele estado mais primitivo do ser humano, que a gente conhece muito bem. Quando a gente importa essa ideia da física de sistemas complexos, o que é um sistema complexo? É um sistema que é composto de várias engrenagens, todas elas muito bem diferenciadas, mas com funções específicas e que atuam numa linda coreografia. O que é preciso, portanto? Diferenciá-las adequadamente e permitir que elas se conversem, se liguem,
se conectem. E aí elas mesmas vão saber como elas improvisam no dia a dia essa coreografia. Essa analogia serve para quê? Para todos os sistemas complexos. Serve para o nosso cérebro, para todos os sistemas que nos compõem, para todos os sistemas dos quais fazemos parte, aqueles que são naturais, porque são compostos de partes individuais, diferenciadas, que se conectam. E aí a gente entra nas propriedades de sistemas complexos. Que propriedades são essas? Em inglês, a gente guarda o acronome, como é que fala em português? Acrônimo. FACES. FACES. Flexibilidade. Quando a gente vê que um sistema não está devidamente integrado, ele não tem flexibilidade, ele é rígido. Isso vale para grande maioria, inclusive, das questões psiquiátricas. Ou rigidez é assim, não aceito mudança. Ou é flexibilidade. Pode ser qualquer coisa, é caos. Aí eu explodo em qualquer situação. Ou é rigidez, ou é caos. A gente tem adaptabilidade. Muda-se o contexto, eu consigo me adaptar. O que a gente vê de adaptação? Aí tanto nos sistemas nos quais, as comunidades onde nós convivemos, como nós mesmos. A gente não consegue se adaptar, a gente tem grande resistência. A gente perde coerência. Alguém vê coerência no que está acontecendo hoje? Quando a gente perde a coerência, é um sintoma de um sistema que não esteja integrado. Quando a gente perde energia para lidar com a vida, com as situações, quando todo mundo se arrasta, desintegrado. E quando a gente perde estabilidade. É exatamente o que a gente está vendo no indivíduo e na coletividade. Agora, quando a gente entende que está tudo ligado a tudo, e que esses sintomas, sejam sintomas de saúde, sejam sintomas daquilo que a gente observa, a gente percebe que o sistema está doente. E o sistema estar doente significa que ele está desintegrado. Então, essa fala da Irene, que fala, vamos recuperar o todo, é também muito alinhada, primeiro que é a lei da vida, segundo que é muito alinhada com a nossa pauta de diversidade e inclusão. Então, um sistema que funciona na sua ótima capacidade é um sistema que traz perspectivas diversas para o aumento da inteligência coletiva desse sistema. Porque é só a partir da deliberação entre os diferentes que vão se influenciando nessa dança improvisada, essa coreografia improvisada que a gente falou, que a gente vai conseguir extrair desse sistema verdadeiramente ideias, criatividade, capacidade de lidar com a complexidade, que um grupo de seres humanos que tem a mesma história, pensam da mesma maneira, jamais conseguiria, porque eles jamais conseguiriam juntar todas essas peças diferentes do quebra-cabeça. Então, o nosso trabalho aqui com sistemas compassivos é aumentar o reservatório individual, porque a partir do momento que a gente começa a enxergar mais opções, permitindo a abertura mental para ouvir outras ideias, outras opiniões, quando a gente enxerga outros caminhos, neurologicamente, o que a gente está fazendo? A gente está criando mais caminhos neurológicos. A gente está ganhando mais capacidade de enxergar e navegar a complexidade. A gente está ficando mais inteligente, individual e coletivamente. Então, é sobre isso esse trabalho. Mas o trabalho de acomodar complexidade não é um trabalho exatamente cognitivo. Agora eu vou saber de tudo. Não, ele é aqui, ó. Ele é justamente uma integração de todas essas áreas do cérebro. Por isso que quando a gente começou, em algumas das sessões anteriores, a fazer a nossa meditação, que passa por todos os 5 sentidos, que passa pela nossa introspecção, que passa pela atenção que a gente oferece para as nossas relações, e aí depois a gente junta isso tudo, esse trabalho de diferenciar e depois integrar é um trabalho de cura. E é essa cura que tira a gente desse estado primitivo que a gente se encontra, de acuamento, por tudo que a gente está recebendo hoje, para um olhar de, agora eu estou mais distante, não do ponto de vista emocional, mas eu estou mais distante porque eu ganhei clareza daquilo que eu observo. E por ganhar clareza, eu agora consigo respirar e falar, o que fazer? O que faremos a respeito disso? Eu não preciso suprimir, ignorar, maquiar a realidade.
porque agora eu comporto essa minha capacidade de enxergar paradoxos e navegar por eles. E, outra coisa muito importante, eu não estou sozinho nesse processo. Portanto, eu não me sinto frágil. Era isso que eu queria amarrar a fala da Irene, gente. Agradecida, Tatiana. Eu só queria ver antes do Matheus. O Matheus tem uma questão. Ele falou que hoje ele tem uma questão aqui para ver com a gente. Aí nós integramos aqui na construção também. Vamos conseguindo, né, Tatiana, querida? Que são muitas questões. Uma hora a gente tenta fazer de tudo para conseguir trazer todas as questões. Mas como são muitos projetos, sempre tem vários pontos. O importante é a gente conseguir integrar. Eu só fiquei com uma dúvida. O Felipe tinha levantado a mão e a Rosângela também, mas só perguntar se vocês... Não? Tranquilo? Tá. Felipe, você gostaria de fazer? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, bom dia, né? Só me apresentar aqui. Na verdade, eu cheguei nesse grupo, já fico feliz só pela troca, é a segunda vez que eu participo. Tive o prazer de conhecer o Pacheco aqui em Maricá, né? Pacheco hoje é morador aqui da cidade, e ele já visitou aqui a minha escola algumas vezes, ele foi aqui na festa e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Irene, misturando um pouquinho o que a Tatiana falou agora, que eu já tive o prazer de conversar com eles sobre isso, que assim, eu entendo perfeitamente na relação dessa construção, dessas múltiplas responsabilidades desse professor hoje, da relação da saúde mental, né? Quando ela fala da preguiça, eu concordo plenamente, assim, às vezes aquele profissional, ele está ali já exausto, né? Só que a Tatiana, ela traz um elemento que é essa relação do sistema complexo, assim, né? Quando você fala, Irene, assim, por exemplo, esse professor, ele entra na sala ali com essa construção, por exemplo, de uma linha dura, precisa dar cálculo estequiométrico, por exemplo, como é que ele cria uma conexão com aquele estudante, né? Eu sou um gestor escolar e penso assim, sabe, qual é o nível de responsabilidade que, de fato, esse professor precisa se conectar, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, ou é a responsabilidade dessa escola, que a escola é um sistema complexo, né? De repensar essa escola e não necessariamente só esse professor, né? Essas leituras recentes, muitas vezes eu caio nesse paradigma que parece que essa escola é o professor, mas dentro dessa escola existem diversos outros profissionais, inclusive professores fora de sala, né? Que poderiam estar criando conexões para além daquele cálculo estequiométrico que, por fim, hoje, pensando em BNCC, é necessário. A gente pode rediscutir se é necessário mesmo ou não, mas pensando do ponto de vista de legislação, da mesma forma que você traz a RN1, se eu olho para a BNCC, ela é necessária. Como é que vocês veem essa construção do que é esse professor nesse sistema complexo, do que é essa escola? Obrigado e prazer estar fazendo parte desse grupo. Obrigada, Felipe, pela sua pergunta. Eu estou vendo o Matheus aí há algum tempo com a mão levantada. Zizi, você quer deixar o Matheus fazer a pergunta dele também? Aí, de repente, a gente engloba as duas. A do Felipe é para mim, eu vou responder gentilmente já, Felipe, mas não queria deixar o Matheus aí nessa ansiedade sem falar a questão dele. Pode ser, Zizi? Você concorda? Claro, com certeza. Matheus, por favor. É interessante até que minha questão casa com alguns temas aí que estão sendo falados. Por exemplo, vou salientar aqui brevemente o BNCC, tá? Que o amigo aí acabou de citar, né? E a diversidade, que foi muito comentada aí, né? A complexidade da diversidade que é os sistemas complexos. Aí, eu vou trazer a minha pergunta, eu vou ler um trechozinho da lei para eu embasar a pergunta. Eu vou deixar ele aqui no chat. E aí eu vou ler, tá? E aí eu... Ih, não foi tudo. Deixa eu ver aqui, peraí. Natural e... Tá, bom. Eu vou ler aqui no meu computador mesmo e vou colocar a pergunta, embasar, né? Ler o trecho da lei lá e aí eu faço a colocação. Minha pergunta é geral, tá? É para, tipo assim... Vamos ver aí o que sai, né? Tá, vamos lá. Vou ler LDB, tá bom? Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da cidade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, existe uma base nacional comum, que o currículo deve ter, e tem uma parte que é diversificada. Aí vem o parágrafo 1 desse artigo. Os currículos aqui se referem ao caput, então, esses currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio,
eles devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, esse parágrafo está falando o que é obrigatório nesse currículo. É como se fosse assim, está dizendo o que é a Base Nacional Comum. Aí vem lá, artigo 35. A Base Nacional Comum Curricular, então, documento de BNCC, definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretriz do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas de conhecimento. E aí vai e discrimina. Linguagens, aí matemática, ciência da natureza e ciências humanas, são as áreas do Enem. Aí a colocação. A minha pergunta, assim, né? Como garantir que a Base Nacional Comum ela seja garantida, né? Como garantir que ela seja garantida? Como é que você vai fazer, assim, o que eu ensino aqui contempla a Base Nacional Comum numa comunidade de aprendizagem onde o currículo é criado pelos próprios integrantes, ou seja, ele é altamente diverso. Então, tem 10 milhões de engrenagens mexendo lá, e elas são todas diferentes, todas funções diferentes, uma vai falar sobre o peixe do rio, a outra vai falar sobre, sei lá, a pipa. E são altamente diversos. Tá, e aí como é que a gente vai fazer, Fraga, isso convergir para algum lugar? Posso começar então, Matheus? E aí vou juntar você com o Felipe? Pode ser? O que você traz é, de fato, a primeira coisa que a gente trabalha quando a gente trabalha a comunidade de aprendizagem, é a primeira ansiedade de todos os professores, e eu vi isso mesmo em comunidade muito madura, por exemplo, a comunidade de Cotia, que eu citei, nas imersões em que fizemos essas imersões com os educadores que estavam ali, e muitos deles ainda traziam essa pergunta. Então, é uma pergunta muito pertinente, e obrigada por isso. E se eu entendi também o que o Felipe trouxe, ele trouxe a questão de como que eu, gestor, vou trabalhar as questões relacionadas ao meu professor para incentivar, para motivar, para fazer com que ele trabalhe, mas também entender que a escola é muito mais do que esse professor, não é só esse professor. Eu não estou nem dizendo do ponto de vista individual, não, Irene. Eu falo de construção coletiva. De construção coletiva. Coletiva isso. mesmo. Isso, não é no meu seja, caso, não. Não vou fixar o meu olhar só nesse professor, né? Eu vou entender que todo esse coletivo precisa trabalhar. Aí eu vou pegar aqui a fala da Tati, anteriormente, que ela falava com a gente sobre a complexidade, e trazia todas as propriedades físicas, né, da complexidade, importante a gente falar de todas elas. E vocês me tragam de volta se eu me perder em algum momento, e tem muita chance de que isso aconteça, tá bom? Mas, assim, quando a Tati traz essa questão da complexidade, tem um fator também da física, e que o Edgar Morin fala muito para a gente, que é a hologramaticidade, que é a gente entender que cada parte contém, de certo modo, a totalidade do sistema, e o todo desse sistema também está presente em cada parte. Então, o seu aluno, o seu professor, a gente não vai ter como isolar a escola, encapsular a escola numa célula, ignorando como que está a sociedade fora dela, porque cada aluno traz consigo toda a sociedade, tudo que ele está vivendo lá fora. Por isso que a lei fala tão expressamente sobre esse conteúdo diversificado, que é trabalhar sobre características regionais. A gente, quando fala de pensamento complexo, tem um outro livrinho do Edgar Morin, que ele fala de saberes globais e saberes locais. Quando a grande questão da educação é a gente poder fazer esse passeio constante do global para o local, do local para o super-regional, a minha rua, o meu bairro, a minha escola e a minha vizinhança mais próxima e tal. Todas as imersões que a gente faz com o Zé, a boniteza da coisa é a gente entender a escola como núcleo organizador do seu território. Então, o primeiro convite que o Zé faz para a gente, né, e aí Bruno e Zizi me corrijam se eu falar besteira, tá, mas o primeiro convite que o Zé faz para a gente é desse mapeamento do que a gente tem
aqui no nosso entorno, no raio de 5 quilômetros, 10 quilômetros, o que a gente tem. Mas a sua pergunta, Matheus, ela é muito intrigante, porque dentro de um sistema de escola que enfileira os alunos, não permite o contato entre eles, e trabalha com todo mundo divididinho por idade, fica mesmo difícil você conseguir visualizar como é que eu vou dar conta de dar o conteúdo que a BNCC ou que as leis me obrigam, e, ao mesmo tempo, contemplar a vontade do aluno. Né? Você vai dar conta porque os alunos vão trocar entre eles, eles vão trabalhar com portfólio, o que eu via nas pastas dos alunos lá do Âncora, eles têm um portfólio de trabalho com a ideia, assim, ó, as perguntas de aluno do Âncora de 8º ano eram perguntas que eu, no nível de doutorado, demorei, 4 meses para fazer, porque a gente que é professor está tão acostumado a dar resposta que a gente esquece como é que faz pergunta, né? Para eu conseguir elaborar a minha pergunta, amadurecer a minha pergunta de doutorado, eu vou dizer para você, eu demorei uns 4 meses e eu ainda não estou feliz com ela. De vez em quando eu revisito e quero mudar o verbo e quero mudar 1000 coisas. Agora de manhã eu ainda estava fazendo uma formação sobre os verbos das perguntas de pesquisa e tudo mais. Então, para você ver como a gente está muito condicionado a dar respostas, e a gente esquece de fazer perguntas, e quando a gente trabalha com comunidade de aprendizagem, o que a gente está alimentando no nosso aluno é o fazer pergunta, como que ele vai fazer pergunta. E a BNCC, Matheus, ela não traz para a gente conteúdo específico, tipo, trabalhe cálculo estequiométrico no 2º ano. Isso é uma invenção nossa dentro das hierarquias de secretaria de educação e tudo mais. O que a BNCC traz para a gente são as competências. A gente vai entender que cálculo estequiométrico vai entrar, por exemplo, dentro da competência de investigar propriedades específicas dos materiais e suas transformações de modelos, blá, blá, blá. Ah, isso aqui cabe em cálculo estequiométrico, vai ter que entrar aqui em algum momento. E vai entrar, porque vai ter um trabalho de um aluno que vai falar sobre reação química, e isso vai precisar entrar, porque quando ele vai lavar uma roupa e misturar sabão em pó com água sanitária, isso vai dar ruim, e é importante ele saber por que deu ruim ali na questão química da coisa, percebe? Mas é uma química do dia a dia que faz sentido para ele, que ele está vendo ali na máquina de lavar ou no tanque, na hora de lavar roupa e tudo mais. E faz muito mais sentido do que essa química do cálculo estequiométrico da lousa. Né? Acontece que não vai surgir, provavelmente, no 1º ano do ensino médio. Pode surgir para a Tati, que é uma pessoa com altas habilidades, lá no 7º ano. No 7º ano ela já pode estar interessada nisso. E pode ser que vá surgir lá no 3º ano. Ah, mas e se não surgir? Não tem como não surgir, porque em algum momento você vai falar de química, em algum momento a química vai surgir e este conteúdo sim vai surgir, percebe? Então a gente precisa, aos poucos, ir tentando se livrar de uma mentalidade de programação. A mentalidade de programação é aquela mentalidade 0-1, direita, esquerda, vou para cá ou vou para cá. E a gente é humano, e como humano, a gente pode abraçar a história de vida do nosso aluno, abraçar um trabalho por projeto e por portfólio dentro de comunidades de aprendizagem, enquanto a gente dá também esse conteúdo sistematizado, formal, necessário para entrar num vestibular. Porque a gente não pode fantasiar a vida e também negligenciar esse conteúdo, impedindo que o nosso aluno acesse a um nível superior. Mas a gente consegue sim fazer isso ao mesmo tempo. Sabe por quê? Principalmente porque o aluno aprende a gostar de estudar. A querer aprender, ele se torna um pesquisador, coisa que hoje, nesse modelo de educação que a gente não vê. O que eu via no projeto Âncora eram crianças de 13, 14 anos, com mais maturidade de pesquisa do que muito adulto no nível de mestrado, doutorado, de verdade, sabendo usar a sua autonomia para além daquilo que está no PPP. Eu acho bonito quando o projeto político-pedagógico traz autonomia, mas depois você vê que nem o professor tem autonomia. O professor é obrigado, no dia 2, da página 23, o exercício do 4 ao 10, e não tem autonomia. Se o professor não tem autonomia, ele não dá essa autonomia para esse aluno. Então, eu queria amarrar com o conteúdo que a Tati trouxe para a gente, das questões do pensamento complexo, e de a gente não esquecer
que o que a gente está fazendo na escola, quando a gente ignora a história de vida, quando a gente ignora as características do território, é romper com esse princípio da hologramaticidade e fingir que a gente pode criar um lugar, uma bolha impermeável ao que acontece lá fora. Se a gente assistir aquela série Adolescência, a gente percebe que isso é impossível. Se a gente observar as notícias desta semana, um aluno simplesmente levantou e deu um tapa na cara da professora, porque a professora não pôs o ar-condicionado da sala do jeito que ele queria, já que a maioria não queria. Ele foi lá e meteu um tapa na cara dessa professora. Será que ele faria isso se fosse um professor homem? E será que isso é reflexo da misoginia? Será que isso é reflexo não só da não valorização da profissão docente, mas também do ódio ao gênero feminino? Então, a gente também, como professor, precisa dormir com mais perguntas do que com respostas, e a boniteza da gente ter uma comunidade como essa é a gente dormir com esse montão de perguntas. Mateus, é uma boniteza eu saber de neurociência e olhar o teu corpo aqui. O teu corpo está inquieto, ele está se sentindo pressionado aqui, apertado, ele está se mexendo, você está tentando caber na sua própria cabeça, que a sua cabeça está aí explodindo. É uma boniteza eu poder fazer a leitura do seu corpo, porque é de gente assim que a gente está precisando numa comunidade como a nossa, porque é gente assim que vai aprender a dormir com essas perguntas e não acreditar no que a gente está falando, mas ir lá e testar. Quando eu dou as formações, eu digo, não é para você acreditar no que eu estou falando só porque eu visitei o AMPRA, porque eu visitei esse monte de escola, e porque eu estou... Não acredita. Mas que tal você testar? Testa aí, testa desfazer a tua sala, testa desfazer essas carteiras, testa perguntar para o teu aluno o que diabo ele quer pesquisar, qual que é o sonho dele, partir do sonho dele, transformar o sonho dele num projeto. Não acredita em nada do que disserem para você numa formação humanizada como essa, numa comunidade de aprendizagem como essa. Não acredite, duvide de tudo, vá lá em campo e coloque em prática. E só você vai ser cientista da sua própria história. A gente também, eu estou lendo um cara que eu aconselho todo mundo a ler, que ele também ferra com a cabeça da gente, chama Gert Biesta, e ele fala que a gente está num momento de aprendizagem. Todos os documentos de educação falam de aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. E ele diz, aprendizagem não pode ser medida, aprendizagem não existe. Você casa muito com o que o Pacheco traz para a gente esses anos todos, né? Ele diz, pode ser que o aluno aprenda uma coisa hoje, você vai ver só daqui 10 anos. Só que a gente tem indicadores de aprendizagem externos, de que a gente tem que dar conta como gestor, né, Felipe? Como gestor, você precisa dar conta de que o aluno faça uma prova externa e que ele aprove, que ele mostre conhecimento com estes indicadores e tudo mais. Pois é, só que a gente tem outros caminhos. A boniteza da coisa é que, por esses outros caminhos, ele vai chegar nestas aprendizagens também medidas por estes indicadores tão limitantes, simplesmente porque ele passa a gostar de estudar, ver sentido em estudar, e ele se torna um pesquisador de verdade, que é o que a gente precisa que os nossos alunos sejam, né? Obrigada, gente. Zizi, coordena aí, que tem um monte de mão levantada, amor. Sim, vamos organizar. Hoje está animada, também tem questões. Rosângela está com a mãozinha levantada, eu só vou pedir para a gente se organizar no tempo, se possível, né? É isso que eu ia falar, Viviane. A gente nem organizou as mais guardiões, mas porque hoje está sendo meu especial, né? Não, assim, Irene, eu fiquei aqui com 300 perguntas já, borbulhando. A cabeça tá doida. Felipe e Matheus fizeram uma pergunta que eu também me pergunto, né? Eles estão falando de escola, eu da realidade universitária, mas cai na mesma coisa, né? Por exemplo, na minha prática, eu vejo questões que é obrigatório para mim falar em sala de aula, mas que, por exemplo, né, a teoria lá da mala pesada de Rubem Alves, eu vejo que meu aluno não vai utilizar aquilo quando ele se formar. E hoje em dia eu estou usando, sabe, não falar sobre aquilo. Pela minha experiência de 22 anos de docente em bioquímica, por exemplo, Felipe, Matheus, que vieram com essa... Eu digo assim, eu não vou falar sobre isso. E eu vou encarar, né, de repente, um aluno chegar para coordenação, diretoria e me entregar. Fulano não está vendo tal conteúdo que está na ementa.
Mas eu comprei essa briga. Logicamente que eu faço as coisas com base, vamos dizer assim, legal e com evidências daquilo que eu respaldada, vamos dizer assim. Não vou entrar aqui em minudência, porque aí eu vou entrar na bioquímica, que coisa que não é o que interessa agora. Ao mesmo tempo, Irene, também pensando na tua fala, na do pessoal aqui, é muito difícil quando a gente chega dentro da sala de aula, que a gente vai falar dessas maravilhas que a gente escuta aqui, que o professor Pacheco, né, vários pesquisadores trazem aí, práticos, né, e o aluno faz assim, mas professora, quando a gente for fazer um Enem, a gente não... A gente, por exemplo, né, como um âncora da vida, que você disse aí, né, e eu super acredito nisso, de um aluno de 10 anos, de repente, fazer perguntas que um universitário não pensou fazer. Mas aí o aluno faz assim, mas quando eu for fazer o Enem, essas provas escalonadas, o que eu vou precisar é da fórmula de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, assim, você olha para a cara do pobre do aluno e diz, é verdade. Né? E eu entendo que realmente não era para ser mais aquilo que era para ser construído desse jeito. Mas também entendo a ânsia do aluno por ele querer fazer o Enem, uma faculdade, passar, ter dinheiro, porque ele já vem de uma realidade difícil, que no caso é a minha realidade. Eu não dou aula na universidade para cursos de gente rica, né, para medicina, para direito, são cursos de professores e que tem muitas realidades difíceis. Então, é como você disse, vou dormir todo dia com um monte de pergunta na cabeça que eu não tenho resposta. Até teria, pelas práticas que eu vejo e que estou levando a campo, muita coisa eu já faço dentro da minha sala de aula, mas eu fico, meu Deus, sou eu aqui fazendo e todo um sistema universitário contra, né? Eu estou vivendo essa realidade numa turma que eu estou passando agora, que alguns alunos chegam para me dizer, professora, eu vejo eles desesperados com provas de uma determinada disciplina, né? E todos angustiados, tem aluno faltando minha aula porque está em casa ansioso por conta dessa disciplina aí que eles estão pagando, que cobra muito, que não sei o quê. Enfim, é muita angústia, né? A gente até, às vezes, sabe como fazer, teria um caminho, né? Eu estou levando isso para a reitoria, né? Já tive um encontro com a reitora da Universidade Rural, há uns 20 dias, estou trazendo Pacheco. Mas assim, sabe, Irene, eu assim, tô trazendo ele, ao mesmo tempo eu tô feliz e triste, porque eu sei que o pessoal vai para a cabeça dele, para coisa, vai ficar balançando a cabeça, achando bonitinho, mas eu não sei se vai ter um start, e o que eu devo fazer, como eu devo fazer para dizer para a reitora, mas vamos mudar então. Gabi aí, minha aluna, tá falando, tá balançando a cabeça, é aluna minha, tô com 4 alunas aqui hoje. Né? E aí, assim, uma já me mandou uma mensagem linda. Professora Rosângela, eu nunca pensei de estar num grupo escutando estrangeiro falar minha realidade. Desculpa, viu, Duda? Já estou falando aqui. E estou emocionada, porque eu não sabia que tinha essas outras visões de educação. Porque eu sempre sofri bullying por ter escolhido a docência. Porque todo mundo diz que eu não vou ganhar dinheiro, que não sei o quê. Então, assim, eu estou feliz por ter vocês comigo, mas, ao mesmo tempo, aqui, louca para o que fazer com meus alunos. Bom, com licença, eu só queria dar uma alô, Tatiana, antes, que eu tinha levantado um pouquinho antes, mas como eu fico falando, vai cortando. Nós temos pouco tempo, nós podemos organizar, nós sempre organizamos a dinâmica de grupo, mas hoje nós estamos fazendo um dia mais acalorado, animado de reflexões e motivações. Acho que a Irene tem culpa nisso hoje, mas é uma boa culpa e responsabilidade, colocar, né, ânimo. De qualquer forma, eu só gostaria de trazer a resposta para o Matheus, eu gostaria de colocar, Matheus, com relação à construção da BNCC, no desenvolvimento da metodologia de comunidade de aprendizagem, não há necessidade de você fazer uma construção que seja a BNCC. O foco são o currículo da subjetividade, o currículo da comunidade e o currículo da consciência planetária. A partir disso, você vai fazer a integração com o projeto ou a pesquisa que você estiver fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, né? O que você gostaria de aprender? Com quem você vai aprender? Como você vai aprender? Quais fontes você vai utilizar? Você está com o aprendiz. Aí ele está fazendo o roteiro de aprendizagem dele. Como é que você faz essa integração com a BNCC? Você mostra as disciplinas que estão ocorrendo ali,
a partir de exemplificar. Então, por exemplo, tem um projeto com relação a fazer uma caixinha de boneca, por exemplo. Na caixinha de boneca, as crianças se uniram para fazer. Então, uma aprendeu, uma sabia ler, a outra não. Então, a que sabia ler, ela leu para ajudar aquela outra para poder fazer a construção da caixinha. A outra precisava de matemática e não sabia. Ela falou, não sei fazer cálculo. A outra fala, eu sei. Então, ela vai ajudar na matemática, mostrando como é que ela pode fazer o cálculo para poder fazer o tamanho da caixinha certo. A outra entende de alguma questão de ciências, ou chama um pai, uma mãe para construir alguma questão de ciências para ajudar a usar que madeira vai usar para a caixinha, como ela vai ser feita, como ela vai ser utilizada. Então, no momento que você vai demonstrar isso, porque muitas escolas, ou secretarias, ou municípios, estados, têm uma construção com relação a ter que mostrar na BNCC quais foram, né, as áreas de atuação, como foi feito. Então, é só você colocar, porque como nós trabalhamos com comunidade de aprendizagem, nós trabalhamos com multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, então todas as disciplinas, elas estão integradas, que é assim como funciona com o nosso cérebro, né? Nós não temos aprendizagem desmembrada, agora estou aprendendo matemática, agora português, agora ciências, agora história, não existe isso. Inclusive, se perguntar para a pessoa, né, você aprendeu o quê? A pessoa vai falar várias áreas de atuação científica e várias áreas da BNCC, mesmo não estando correlacionada com a BNCC colocou. Inclusive, a BNCC, ela como uma base, deveria ser assim, né, pelo menos para o Brasil, como uma referência só para você falar interrelação, e não como você colocar a BNCC. Mas tem algumas plataformas, infelizmente hoje em dia digitais em alguns locais, que exigem que você coloque a área, o número e tudo certinho, mas você pode colocar, isso não altera a construção que você vai fazer. Isso é importante da gente diferenciar a prática da teoria. A teoria, com relação a campos da BNCC ou até de todos os autores, ela serve para que nós possamos colocar na prática, mas não quer dizer que nós vamos utilizar ela como referência para fazer as coisas acontecerem. A referência está ligada, principalmente na educação inovadora, né, na comunidade de aprendizagem que tem mudança e transformação, é utilizar a prática da construção, porque nós não fazemos plano de aula, né? Nós temos o roteiro de aprendizagem. Então, nós utilizamos o roteiro de aprendizagem como referência e aí tiramos o que a BNCC solicita ali para colocar naquele material que nós temos que entregar assim, se precisamos fazer. O amigo Zé já diria, nada disso, quebrem tudo, mas tem que ver com relação ao que é possível, né? Dependendo da localidade que nós estamos, muitas vezes nós precisamos entregar um material para a secretaria ou para o estado, da forma como eles solicitam, mas a nossa prática não vai ser assim. Eu brinco muito com você, né, Matheus, com relação a isso, para que nós precisamos usar os livros didáticos? Nós podemos usar os livros didáticos para apoiar a mesa quando ela estiver meio bamba, ou também, né, para colocar assim, tampar o sol da janela quando estiver muito quente. Então, nós temos muitas utilidades para os livros didáticos, estou brincando, mas assim, eles podem ser vistos também. Agora, não é pegar o livro didático e ler o livro didático com a criança ou usar o livro didático. Você vai utilizar os recursos conforme as necessidades dessa correlação. Mas você não vai utilizar a BNCC como conteúdo e construção. Você utiliza a construção da relação do ser humano um com o outro na tutoria, né, de comunidade de aprendizagem, nessa metodologia de perguntar e ela trazer, a criança trazer as questões, e aí você desenvolve a partir do que ela fez, fazemos ao contrário, nós não fazemos plano de aula. Nós fazemos a construção posterior. A partir do roteiro de aprendizagem, nós dizemos quais áreas da BNCC que foram construídas, se houver a necessidade. Então, é só utilizar, nós usamos a estratégia. Humanização, muitas vezes, está correlacionada a essa mudança e transformação que nós construímos a partir da nossa, né, flexibilidade e agilidade. Então, fica essa referência para você, tá? Não veja a BNCC como um atrapalho. O Luiz coloca muito isso aqui também das leis portuguesas, que tem essa exigência muito grande de ter que entregar a prova, a nota, a aula, a classificação. Nós podemos entregar o que eles estão solicitando, mas não fazer da forma como eles querem que nós fazemos. E aí, quando nós entregamos, nós já colocamos referências ali. Olha, fizemos de outra forma, utilizamos portfólio de aprendizagem, utilizamos não classificação, mas sim o desenvolvimento da evidência de aprendizagem. Então, nós já trazemos uma outra linguagem, mudança, e quando nós conseguimos ter uma escola própria, como a Escola Aberta de São Paulo, como a Comunidade de Escola da Floresta, como o Luiz já está conseguindo fazer na Escola Manuel do Maia, né? Então,
nós conseguimos fazer o quê? Desenvolver isso na agrofloresta pedagógica também, de uma forma a não precisar mais fazer uma transição, porque as pessoas vão começando a entender a linguagem, principalmente a comunidade que está ali. Desculpe ter falado um pouquinho mais, mas era para trazer essa explicitação da prática, né, da comunidade, comunidade de aprendizagem. Nós temos quase no nosso tempo, eu queria pedir um tempinho, vocês teriam, pelas mãozinhas e momento também, como a Tatiana não conseguiu muito, poderíamos ser uns 20 minutos, tudo bem, para fecharmos hoje? Aí quem puder participar, quem não, mas todos são muito bem-vindos a continuarmos e trazermos, já que hoje estamos assim com muitas vertentes, né? Eu vi que o chat está cheio de questões, eu vou pedir que todos leiam, porque se eu for ler aqui vai também ocupar muito tempo para trazer, tá bom? Então vou passar para você, Tatiana. Obrigada, Zizi. Eu queria voltar um pouco na fala do pensamento, da importância de fazer perguntas. O que é pensar? Né? Quando eu pego, por exemplo, aqui um cubo mágico, a gente está brincando de resolver o cubo mágico. O que é pensar? É a minha habilidade de fazer perguntas diferentes e tentar responder essas perguntas. Pensar é um exercício difícil porque ele envolve um diálogo muito aprofundado e uma criatividade muito grande em fazer perguntas e tentar respondê-las. Só que não só eu preciso desenvolver minha habilidade de fazer perguntas, como eu preciso desenvolver minha habilidade de pensar em múltiplas respostas para cada uma dessas perguntas. Mas e se? E se? E se? E o que acontece no ensino tradicional, que é reducionista e linear? Eu sequer faço, quando o aluno começa a fazer pergunta em sala de aula, deixa eu dar aula, deixa eu continuar aqui, correr com a minha entrega. Então, os alunos cada vez menos fazem perguntas e para cada pergunta que já é dada, tem uma resposta certa. O que eu faço com a minha capacidade de pensar alternativas, de enxergar caminhos, que é justamente o pensamento divergente? Eu acabo com ele. Então, eu acabo com a possibilidade de fazer exatamente o que a gente estava falando lá no começo desse encontro, de pensar de forma complexa, de enxergar caminhos, de intensificar a nossa capacidade de ter reservatório para lidar com a complexidade, que nos torna muito mais capazes, muito mais fortalecidos diante de tudo. Eu olho o caos, eu olho as intempéries e eu tenho capacidade de enxergar caminhos, mesmo em situações difíceis, porque eu construí essa habilidade, eu construí essa rede neuronal. Eu vou dar um caso muito, muito emblemático para vocês. Sei lá, uns 30 anos atrás, um fulano chamado George Land, um consultor da NASA, foi contratado para que ele pudesse identificar entre os profissionais ali da NASA quem eram aqueles com a maior habilidade e maior criatividade, ou seja, a maior capacidade de ter um pensamento divergente complexo para lidar com situações completamente inesperadas, que normalmente são aquelas que eles encontram em situações completamente atípicas quando eles viajam. E aí eles desenvolveram um teste que ficou super famoso, que era um teste de eles pegavam um clips e falavam tudo que você pode fazer com esse clips. E aí eles usaram esse teste, realmente tiveram uma aplicabilidade muito importante na NASA, e depois eles falaram o seguinte: como o teste é muito simples, vamos aplicar esse teste em crianças, adolescentes, adultos, e vamos ver quem tem, se não me engano, era acima de 200 aplicações para um clips. Você é considerado um gênio. Como é que a gente pode utilizar esse teste em diversos momentos da vida das pessoas? Aí eles começaram a aplicar em escolas esse teste do clips. Vocês querem chutar o percentual de gênios que eles encontraram no 5º ano do primário? Alto. Mais do que 50%, 98% das crianças no 5º ano primário tem capacidade de gênio, de pensar de forma divergente. E isso vai caindo até 2%, 3% na vida adulta. Então, quando a gente limita a capacidade de pensar, quando a gente limita a capacidade de enxergar diversas respostas, a gente limita a nossa capacidade de ser e existir no mundo.
Então, a gente tem que ir contra isso, a gente tem que desconstruir isso. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês, além de falar do George Lane, que eu acho esse caso muito, muito emblemático, é falar um pouquinho dessa construção de currículo e subjetividade, o currículo objetivo, a subjetividade e o meu papel diante da vida, da minha comunidade, quem sou eu nisso tudo, né? A construção da minha biografia. Tem um exemplo que eu achei muito interessante de uma escola, eu já conversei sobre essa escola com a Zizi em alguns momentos, que é um exemplo apenas, mas eu achei interessante porque ele é bastante disruptivo, não estou dizendo que é o único, que todo mundo tem que se inspirar nele, mas ele traz alguns insights interessantes. A escola tem o seu currículo ali nas plataformas digitais, como um Khan Academy, como um IXL. Então, agora, que adianta só saber o currículo objetivo? Todo mundo aqui sabe que não. Agora, o que essa escola fez, que foi muito interessante? As crianças passam apenas 2 horas por dia aprendendo esse currículo objetivo através de plataformas, apenas 2 horas por dia. Todo o resto do dia delas é dedicado aos seus projetos de paixão. Então, elas aprendem como aplicar aquele conteúdo curricular em projetos. Que projetos são esses? Cura do câncer, escrever um livro, desenvolver um aluguel de Airbnb, fazer um parque de mountain bike perto da escola, um food truck perto da escola. Os projetos são os mais diversos, despoluir o rio, são os mais diversos. E todo projeto é multidisciplinar, porque a vida é multidisciplinar. Então, quando eu quero trazer alguma coisa para minha vida, eu tenho que usar uma pluralidade muito grande de disciplinas. O que aconteceu com essas crianças? E detalhe, os educadores nessa escola, eles não dão aula. Eles são especialistas em vínculo e motivação. Eles podem promover workshops, eles podem promover saídas incríveis, podem promover apresentações para essas crianças quando elas precisam de um mentor, quando elas estão muito aprofundadas nos seus projetos. Eles têm outras funções, mas eles são especialistas em vínculo e motivação. Cada criança tem um plano individualizado de motivação. E elas aprendem num co-learning, assim, num espaço aberto, sem sala de aula, etc. Apenas por 2 horas por dia elas se dedicam a estudos acadêmicos. O que aconteceu? Essas crianças entraram nessa escola com os mais diferentes níveis, vamos dizer, de performance acadêmica. Eles tiveram ali um método de teste, avaliação, como se fosse um Enem para cada idade, que chama MAP Test, e essas crianças chegaram no 40%, 30%, 70%, em diversos ranges. 2 anos depois, todas as crianças, em todas as turmas, em todas as disciplinas, estavam no percentil 99 de performance acadêmica. Mas é sobre performance acadêmica? Não! Eu quero dizer que, por eu reduzir a ênfase na exposição de aprendizagem curricular e aumentar a ênfase no vínculo, no propósito, desenvolvendo a capacidade dessa criança, desenvolver a sua própria biografia diante do mundo, até que o diretor dessa escola, com quem eu conversei, ele trabalhou na Pixar, era um cara de narrativa, de storytelling, e ao desenvolver nessas crianças uma capacidade de enxergar o mundo de forma plural e de enxergar o seu papel no mundo de forma significativa, desde sempre, essas crianças tornaram o aprendizado curricular, assim, é um pequeno detalhe do que surge quando o sistema está integrado. Então, são as contribuições de hoje que eu queria fazer. Agradecida, querida Tati. Helder, amigo, tudo bem? Vocês, gente, boa tarde. Meu áudio chega bem até vocês? Então, Sim. aqui, gente, pensamento divergente, vamos lembrar de Manuel de Barros, né? O currículo BNCC está dentro de nós, gente. Não é alguma coisa artificial. Pode ser tomado como algo artificial, tomado como uma grade, conteúdos, né? O conhecimento é uma questão humana. Então, ou seja, quando o Manuel de Barros fala que meu quintal é maior do que o mundo, e tudo que eu não invento é falso, está muito lógico em relação à questão da construção do conhecimento. Aprender a formular pergunta é o ápice da construção do conhecimento. A sistematização não está no conteúdo, está em perguntas melhores. Que as perguntas dizem de 2 coisas, daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei. Porque quando eu pergunto algo, eu sei de alguma coisa e não sei de outra.
E outra coisa, subverte aquela ideia de que eu acho que eu sei, mas na verdade não sei. E outra coisa, tem coisa que eu não sei, eu acho que não sei, mas na verdade eu sei. Então, é um jogo socrático, né, que é muito antigo, tá naquela frase, homem, ser humano, conheça a ti mesmo, né, e conhecerá a unidade e a diversidade das coisas, conhecerá o universo e tudo mais, a partir dessa autobiografia. Então, quando se estrutura isso de uma maneira lógica, né, isso aí, eu acho que pé no chão de escola, assim, é muito importante. Falar do Pacheco do currículo, das 3 dimensões do currículo. Comece a perguntar, fazer projetos, o que você quer aprender, qual o seu sonho, e conversar isso com o mundo, com a dimensão planetária, com a dimensão da comunidade. Isso é algo que é o desafio que eu faço, assim, é que o BNCC de um ano, sei lá, de um ano, em 6 meses é contemplado, né? Acho que isso ressoa muito com o que Rosângela e Tatiana estava falando, e Zizi também, mas 6 meses é o meu compromisso. Eu fiz um A3, um A2, preguei na parede, com a lista do BNCC, posso ajudar, preciso de ajuda, né? E as crianças, assim, facilmente, assim, elas iam relacionando o currículo todo, por exemplo, matemática do lixo. O lixo. Um currículo que é o 2º ano, seria. Falar sobre o lixo abarca isso tudo. Então, eu vejo que essa ideia da pedagogia da pergunta é fundamental, que a gente possa experimentar isso, né? E a partir do professor, né? Eu estava em festa junina, dei tua caráter aqui, e era assim, os meninos derrubavam as coisas, o professor lá pegava. Eu falei, chega, Tânia, você tem 2 hérnias de disco. Criançada, pode pegar, não tem bilhete, o brinde é o próprio jogo, vamos inventar as pontuações, e agora vamos subverter isso. Essa relação do que o professor fica do outro lado pegando as coisas, e os meninos jogando a argola, jogando as bolas. Não, vamos jogando todos juntos. Aí eu e a professora fomos para o outro lado da mesa e vamos jogar diferente essa relação, né? Vamos participar de maneira diferente. O que uma barraca de festa junina tem para me ensinar? Né? Essa coisa, o professor tem que catar a coisa do chão para o aluno jogar depois, isso aí é um modelo totalmente ultrapassado, gente. Nós podemos inventar as formas de jogar com as crianças. É isso aí, gente. Agradecida, Helder, muito importante. Aí, axiologia na prática, né? Isso vem da matriz axiológica, onde utilizamos a axiologia para que todos possam trabalhar os acordos de convivência, que são muito importantes também no nosso desenvolvimento de relação humana. Agradecida. Matheus, e agora, Matheus? Como integrar tudo isso? Muito bom, né? Temos uma diversidade aí. O seu áudio, amigo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E, assim, o que me pegou, assim, falar um pouco, né? Muito foi dito, mas eu tô percebendo que, tipo assim, por exemplo, a questão, por exemplo, que a Irene colocou das competências, tem as 10 competências gerais da BNCC. E ela é que dá raiz para tudo, tudo, tudo. Todas as competências específicas, todas as habilidades, todos não sei o quê. É tudo para garantir que as competências sejam, né, materializadas, realizadas. E aí eu escuto, por exemplo, o Helder falando aí agora de colocar cartaz na sala pelo que eu entendi, não são as competências, são tipo os conteúdos que constam lá na BNCC, certo, Helder? Pode ser, foi o que eu fiz. O que você fez foi conteúdo, né? Tipo assim, matemática, aí tal coisa. Não é tipo a competência, não, né? Eu listei o que estava escrito na BNCC lá sem pensar em conteúdo, sem pensar Certo. Sem pensar em conteúdo? Não, sem pensar em disciplina, os escritores que estão lá. Tá. Bom, o que eu percebo assim, me parece que nós, como professores, a gente vai precisar, na parte da avaliação, a gente vai conseguir fazer o cruzamento. Tipo assim, o que esse menino está aprendendo aqui? Isso cruza onde? Só que a BNCC é gigantesca e tem muitas habilidades, muitas coisas e tal. Então, eu vou cruzar com as habilidades, Lu,
é P5C6S01, que é assim, né? Lá. Aí eu tentei fazer isso uma vez, e eu levantei várias, tipo assim, é uma coisa muito grande, muito complexa, tipo assim, não sei se é por aí a questão, assim, de pegar lá no pé da letra e falar que tal projeto, tal portfólio do aluno contempla tal coisa, tal coisa, tal coisa. Talvez pelas competências seja uma coisa que já você está seguindo, você está comprovando ali, né, subjetivamente, que a competência é altamente subjetiva, mas eu acho que dá para argumentar. Só que tem um outro ponto também, que a Irene colocou, que é a questão, tipo assim, teve um momento que ela menciona que obrigatoriamente a BNCC, digamos assim, naturalmente ela vai ser cumprida. Naturalmente vai aparecer, vai surgir. Só que aí me vem uma questão, tipo assim, e se, será? Será que naturalmente, será que eventualmente alguma competência ou outra não vai ter uma defasagem, talvez? Aí, se eu entrar em conteúdo, então pior ainda. Será que essa pessoa pegou tal conteúdo? Aí fica pior. Mas aí talvez seja uma questão nossa, sim, de estar avaliando e fazer esse cruzamento, né? Acho que vai entrar na questão da avaliação mesmo e cruzar com a BNCC. E pelo que eu estou vendo, eu acho que cruzamento com competências é muito melhor. Só para fechar, eu me pergunto assim, no desafio de pessoas, vamos falar neurodivergentes, tá? Então, tem um aluno onde eu trabalho lá, que ele é tipo, tem dislexia, descalculia, sei lá, diz alguma coisa, é problema com matemática, números. E aí, se eu identifico isso como uma defasagem na BNCC, eu vou tentar estimular e tal, mas até que ponto que isso vai, né? Às vezes não vai, às vezes não sei, às vezes não vai, não sei. Fico pensando isso assim, e só para fechar minha fala aí, tá bom? Matheus, você trouxe um monte de questões. O Matheus trouxe um monte de questões que provavelmente não vamos conseguir responder todas hoje, mas vale a pena. Vamos passar o dia aqui hoje junto, galera. Hoje foi animado, tá sendo, né? Tem dias que temos mais questões. A Lorena tá com a mãozinha levantada. Eu acho que o professor Rogério estava na frente, Zizi, se não me engano. Ah, ele levantou e abaixou algumas vezes, né? Que ele teve problema de internet. Qualquer coisa, ele entra na minha frente, eu completo depois, pode ser? Claro, o Rogério tá aí Não, com... obrigado, mas veja, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aí, as que não me conhecem. Deixa eu mostrar a cara aqui, porque estava muito grande. Tá? Eu prefiro falar no próximo sábado, tá? Eu anotei aqui as questões. O que vocês trouxeram aqui hoje é o resumo de 5 séculos de escola. Por que a escola é assim e não é de outra maneira? E como é que se pode resolver isso? Tá certo? Vieram muitas respostas aqui, como pode ser resolver, inclusive a intervenção final do Helder, o exemplo da Tatiana, são fundamentais, tá certo? Mas eu deixo a minha fala para o próximo encontro com muito prazer. Devolvo, tá certo? Prazer grande estar com vocês. Sim, Lorena, agradecida, Rogério. Zizi, obrigada. Pessoal, o meu sinal às vezes vai falhar aqui, porque eu estou aqui no sul do Pará, mas eu espero que eu complete aqui o raciocínio. Eu vi essa questão que a Irene colocou no início, do aluno, né? Você estimular ele a gostar de pesquisar. E o que a Tatiana colocou nessa visão holística, né, vendo o todo e essa interconexão das partes, e esse dilema que vocês colocaram, Matheus e Felipe, sobre como isso, integrar isso no que a BNCC coloca. Mas eu acho que um pouco a gente tem que desconstruir essa visão da educação tradicional dentro da gente, né, para a gente começar a ver a essência do ser humano
ela dita, porque a criança, se a gente pensar na criança mesmo, quando ela nasce, ela já é um ser humano que busca entender o que ela é, onde ela está, onde o mundo acontece dentro dela e fora dela. Então, ela já é, na sua essência, um pesquisador nato, né? Ela é cheia de perguntas, ela é cheia de questões, e a gente só tem que potencializar isso. E o que o ensino tradicional faz? O que a gente observa, né, e traz muitas questões aqui no nosso grupo, ele poda isso de todas as formas. Então, quando a Tatiana coloca que numa experiência você faz, dá possibilidades das crianças aflorarem isso, você vai ver que tem muitos gênios por aí, e às vezes é o que a gente observa, né? A gente não usa nem 100%, pouquíssimo da capacidade do nosso cérebro. Então, se o Helder coloca, vamos olhar de outra forma, é isso mesmo. Eu acho muito interessante quando a gente vê o lado. O professor também, ele é um pesquisador por essência, então ele não precisa ficar preso a regras, a essa caixinha fechada. Quando a gente vê que uma criança questionadora, ela é vista como um problema, será que ela é o problema ou é o sistema que é o problema? Né? Será que é aquelas paredes da escola não estão prendendo alguém que tem muito potencial? Então, essa questão da gente olhar de outra forma esse caminho da aprendizagem, ela é muito interessante. Você lança um projeto e vê aflorar várias questões, independente, essa interdisciplinaridade, quando você joga na prática. Eu fiz alguns encontros coletivos de crianças aqui, e você lança, às vezes, uma brincadeira, e nela você já trabalha a matemática, a biologia, a química, a física, e elas vão trazendo isso tanto que depois você fala, acabou rendendo mais do que eu esperava, porque você escolhe um tema, propõe uma discussão, e elas vão enchendo aquilo dali, aquela atividade com tanta pergunta e com tanto conteúdo, que depois você tem que lapidar. Eu acho que isso a gente vê muito, né, Zizi, nas construções, quando a gente faz com a natureza. Quando você deixa a criança livre para questionar o mundo, e o adulto só ali auxilia, ampara, não intervém tanto, e onde ele conduz, ele vai direcionando elas para o caminho do descobrir, elas afloram isso tanto que você vai vendo a coisa acontecer de várias vertentes diferentes. E isso eu vejo não só na educação infantil e no ensino fundamental, até no ensino médio. Está tendo um dilema aqui, né? As famílias, elas estão saindo no ensino, que a educação ela é mais aberta, né? Mais humanizada, e estão passando as crianças para o ensino tradicional. E elas estão muito preocupadas, porque as escolas, elas têm essa rigidez, né, de currículos e tudo. Mas o que é o ser humano em cima disso, né? As crianças, elas vão deslanchar, porque elas são pesquisadoras natas, elas já têm a essência plantada dentro delas. E isso você tem que pegar e só conduzir para isso crescer mais e mais, porque aprender a aprender, eu acho que é a fórmula. Depois elas vão entrando nesse universo tão facilmente, e elas não deixam de ter isso quando adultas, e eu acho que nós somos um pouco disso. Provavelmente a gente tem isso na nossa essência, nós somos esses seres inquietos e que foram muito questionadores desde o início, senão a gente não estaria discutindo esse caminho, ao contrário, que talvez seja o certo, né? De muitos e muitos séculos, nós vemos aí nos outros encontros que eu acabei revendo aqui, tem uma linha de pensamento muito grande que foi colocada dessa visão do todo, né? Onde as partes
com suas autenticidades, as suas particularidades, agregam valor no grupo. E nós fazemos isso aqui nessa reunião. Você vê tanta coisa acontecendo e sendo potencializada aqui, que a gente dá soluções uns para os outros e a nossa sinergia está total, assim. Eu vejo casos até das crianças, igual eu coloquei, que tem indo, eu mencionei um dos encontros, não sei se todos aqui estavam presentes, de crianças indo para o consultório, que elas são com características, às vezes, que elas não trazem nenhum problema, né? Só como o mundo as vê. E às vezes, essa inquietude delas é que faz com que elas tenham esse potencial alavancado, e as outras que já são mais passivas, porque ou o sistema, ou porque já tem um perfil mais calmo, tranquilo, você tem que alavancar, você tem que instigar para que elas participem, se envolvam, e o grupo, né, floresça nesse conhecimento. Só para pontuar isso, porque eu acho que, às vezes, é o contexto que a gente tem rígido dentro da nossa história, né, de formação tradicional, que poda os nossos futuros gênios aí, né? Obrigada, um abraço para todos. Agradecida, querida Lorena. Só gostaria de organizar com vocês, porque nós passamos o nosso tempo acordado. Hoje não teve os guardiões, né? Então, a dinâmica de grupo a gente precisa sempre manter. Então, eu queria solicitar, tudo bem, passarmos para o próximo encontro, a construção de quem está faltando, que é a Felipe, a Maria Paula, a gente consegue no próximo encontro, para a gente manter o nosso tempo também, né? Que é importante, tá? Tudo bem, querida Maria Paula? O Felipe já colocou que tudo bem? Ou você gostaria de fazer alguma colocação hoje para a gente poder fechar? Não? Não, obrigada, Cici. Eu levantei a mão, na verdade, era para Lourdes, porque eu vi que ela colocou a mãozinha na tela, ela não conseguiu pedir, levantar a mãozinha dela, eu levantei por ela, então não sei se ela que gostaria de... Que ótimo, a internet aqui está péssima, não estou conseguindo ouvir. Tudo bem? Obrigada, Maria Paula. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Tudo bem? Por vir, tudo bem. Agradecendo, então. Até o nosso próximo encontro, né? No próximo sábado, estamos aqui nas Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação. Agradecida a todos. Seja muito bem-vinda, Irene, sempre muito bem-vinda também, tá? Muito agradecida também às construções. Estamos sempre aqui desenvolvendo comunidade de aprendizagem em redes, na proposta de Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, tá bom? Vi que você já se inscreveu, também já enviei o contato, então... Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, pessoal.